Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e eu trago mais um convidado especial aqui para falarmos a respeito de fundos imobiliários. Dessa vez o convidado é o Ricardo Vieira, ele que é gestor do RVBI 11, lá da VBI Real Estate. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui conosco, falando a respeito de fundos imobiliários, o RVBI que já mudou a estratégia, então nós vamos abordar isso. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse, ainda para quem não te conhece, para daí a gente adentrar aí às temáticas, né? Esse mercado que não para, né, Ricardo? Não, bacana, Andréia. Para mim é um prazer. Eu vejo aqui que você colocou até como quarta temporada aqui dos fundos imobiliários, do seu programa, e para a gente também é a quarta temporada do RVBI, né? Então é um fundo que completou 4 anos agora em fevereiro desse ano. Eu sou sócio e gestor aqui da VBI desse produto desde o início dele ali, já estou aqui há mais tempo, mas desde a concepção desse produto no final de 19. Ele nasceu resumidamente como um FOF puro, naquele modelo tradicional que a gente tinha no mercado em fevereiro de 2020. Na época a gente captou 144 milhões de reais. Logo de cara é um fundo que pegou a pandemia de frente, menos de 30 dias depois da sua constituição. E aí a gente começou a fazer um trabalho tanto de entrega de resultado, de performance. Era um fundo que ficava um pouco fora do radar, então apesar de fazer parte do IFIX, era sempre ali no cantinho do rodapé, como na atenção do mercado, um fundo ligeiramente pequeno. Nos dava certa vantagem competitiva em alguns aspectos, mas por outro ele ainda pecava, porque era um fundo com pouca liquidez, então para os investidores entrarem e saírem sofriam um pouco, enfim, não entrava no grande radar do mercado, e algumas operações até de maior porte sequer passavam por ele. Aí, em meados do ano passado, né, a VBI, ao longo de 2023, realizou uma série de aquisições de outras gestoras. Então, nós compramos ali uma cisão da Blumacol, uma cisão da Mori Asset, a Bari Asset inteira. Então, olhando para todos os fundos que vieram para dentro da VBI fruto desse processo de expansão da casa, a gente entendeu que tinham alguns com alguma sinergia com o próprio RVBI, que era o caso de um FOF e um CRI, um fundo de CRI e um FOF da Mori Mork, e um FOF e um fundo de CRI da Blumacol, né, o BLMR e o BLMC. Somando todos esses fundos, mais o RVBI, a gente propôs para os cotistas uma operação que a gente chamou de consolidação, que não era uma incorporação tradicional de fundos, né? Basicamente o RVBI fazia uma nova emissão e comprava a mercado os ativos desses fundos com cotas do RVBI, e esses fundos em seguida seriam liquidados. A gente aprovou tudo isso em assembleia com quórum qualificado nos 5 fundos envolvidos, e aí finalmente o RVBI pôde saltar aí de seus 140 milhões de patrimônio líquido para quase 900 milhões, que é o que ele tem hoje. E além disso, a gente aproveitou, como você mencionou, para reformar o regulamento do fundo, modernizando ele e transformando ele do que se convencionou chamar na época de um FOF para um multi-estratégia. Então agora não tem mais limitação para alocação em qualquer instrumento financeiro, desde que tenha lastro imobiliário. Então isso nos permite alocar mais em CRI, mais em outros instrumentos financeiros de desenvolvimento, etc., sempre visando a melhor gestão de carteira de fundos imobiliários aí para os nossos cotistas. Exatamente, até foi um tema muito debatido, né? Eu lembro na época em grupos, né, de investidores falando a respeito, até queriam saber, esse vai para qual fundo, esse tem mais característica, por exemplo, com o CVBI, até foi muito cobrado, né? Como é que Uhum. você viu todo esse burbulho no mercado e como é que realmente surgiu essa ideia dessa estratégia, né? Que é uma estratégia nova, né? A gente comenta que é o FOF 2.0, que é o multi-estratégia. Como é que surgiu essa ideia aí? E como que vocês receberam, né? Deve ter chovido aí no RI Claro. perguntas a respeito. O que a gente fez foi um processo a gente entendia que era importante validar todas essas nossas visões pessoais e pessoais, visões da casa, estratégicas, através das assembleias, com quórum qualificado. Então, por isso a gente fez todo esse movimento. Então, a gente achava muito importante ter toda essa estratégia muito bem alinhada e muito bem comunicada ao mercado. Então a gente preparou materiais de auxílio, etc. E conversamos diretamente com os investidores através de lives e todos os nossos processos, respondendo perguntas individualmente para cada investidor, para que eles pudessem conceber chegarem à sua conclusão de qual é o seu melhor voto, e também com os institucionais. Os institucionais também tinham participação nesses fundos,
outros fundos de fundos, enfim, que entendiam que era a melhor forma de destravar valor. E o que pesava muito para esses fundos eram dois caminhos, né? Então você tinha uma Selic caindo, na época, agora a gente está discutindo ou não se estamos no ponto terminal dela, e tínhamos também inflação indo para um patamar abaixo, estruturalmente abaixo de 5 ou 4% ao ano. Com isso, os rendimentos dos fundos de CRI como um todo cairiam, e era uma virada de mão de retomada de ganho de capital e de destravamento de valor muito no fundo imobiliário. Então, na cabeça desses investidores, eu acho que prevaleceu essa ideia e que um fundo multi-estratégia conseguiria tirar o melhor dos dois mundos. Então, no momento mais de bull market, eventualmente, numa retomada dos fundos imobiliários, muito que a gente viu ao longo do primeiro trimestre desse ano, você consegue se beneficiar do ganho de capital nesses fundos, e ao mesmo tempo é um veículo que te permite, num momento mais defensivo, que é o que a gente está vivendo agora, né, especialmente da segunda metade do segundo trimestre para frente, a gente conseguiu também ser bem defensivo, aumentar a exposição a CRI diretamente, a fundos de CRI, e dar esse caráter mais defensivo para o portfólio. Então, quando a gente levou tudo isso para a mesa para os investidores, acho que prevaleceu um alinhamento com a visão que a casa tinha também. Maravilha. E como é que você espera, então, equilibrar nesse retorno versus o risco, né, com essa nova estratégia no RBVI, né? Quais aí são os principais objetivos, né, de médio e longo prazo aí? Já que você tem um mandato amplo, né, e quando você tem um mandato amplo, você pode surfar melhor, vamos dizer assim, em cada momento do ciclo, né, Ricardo? Uhum. Basicamente a gente tenta antecipar de algumas formas, a gente até colocou nos nossos próprios materiais, é, que a gente chama de um pêndulo do mercado, né? Então quando a gente olha para os fundos imobiliários, a gente tem de forma muito clara como se fossem dois mercados distintos, e eles são exatamente o mesmo peso, né, de forma grosseira. Se você pegar o IFIX e dividir em dois, você vai ter metade do IFIX composto por fundos de papel, metade por fundos de tijolo, é quase 50-50 hoje essa proporção. Em momentos em que você tem queda da taxa de juros, inflação estruturalmente estável, baixa, e o fechamento da curva longa de juros, você tem um momento mais favorável aos fundos de tijolo. Então esse pêndulo sai do fundo de papel e vai para o tijolo. E a gente consegue navegar dessa forma. No caminho contrário, ou seja, abertura da curva de juros, perspectiva de juros spot mais elevado, dados ou sinais eventualmente de inflação mais elevadas que também alimentam esse ciclo de bear market assim para os fundos imobiliários, a gente vai mais para os CRIs e fundos de CRI exatamente para se defender e para trazer o melhor retorno para o cotista. Como que a gente antecipa isso? Então a gente tem, por exemplo, um momento, tem alguns sinais de mercado diferentes em diferentes contextos, mas uma das formas, por exemplo, a gente vê algo que aconteceu em 2021 de forma muito clara, e a gente fez isso, acho que foi muito bem sucedido na execução dessa estratégia, quando a gente saiu do tijolo e foi para o papel de uma forma mais forte, antecipando o movimento de mercado, e algo que a gente está fazendo agora também, que é, você tem principalmente uma transmissão de câmbio, inflação e principalmente em dois indexadores. Então, geralmente você tem o câmbio, você tem por algum evento específico macro, global ou específico do Brasil, você tem um pico na taxa de câmbio. Então é o que a gente viu exatamente, por exemplo, ao longo do mês de junho. Em seguida, você tem isso transmite pela cesta do IGPM, transmite primeiro para o atacado e transmite primeiro impactando mais forte no IGPM. Então, assim, fundos de papel que tem mais papéis indexados ao IGPM, o que é algo hoje mais raro quando comparado com o IPCA, são os mais beneficiados. E eram fundos que vinham sofrendo mais desde o início do ano, porque o IGPM estava mais baixo. Então eles acabam se beneficiando mais e acabam tendo uma boa performance no curto prazo. Alguns investidores que têm uma visão mais drivada para yield vão buscar esses fundos, então a gente consegue antecipar um pouco isso, valoriza esse fundo, a gente consegue taticamente fazer um movimento ali interessante. E em seguida, esse GPM mais alto, que reflete muito os preços no atacado, se transmite para o varejo, que é muito refletido ali no IPCA. Então, ao longo, geralmente, de um semestre que esse ciclo demora, ou seja, esse câmbio mais elevado, essa pancada no câmbio, muitas vezes vai chegar num dividendo lá no IPCA, nessa segunda derivada no final do semestre, você consegue antecipar um pouco isso e tentar surfar taticamente um pouco essa alocação. Então, é algo que a gente fez de uma forma muito intensa em 2021, deu muito certo no RVBI, é um dos motivos que a gente enxerga que é um dos fundos que principalmente naquele período, fundos que teve melhor performance, e hoje a gente entende que
não na mesma medida, mas tá se repetindo e pode se desenhar algo, de novo, tudo mais constante, considerando o que aconteceu especialmente nos últimos 45 dias. E a questão aí que o pessoal fica bem receoso, né? Bem uma expectativa, vamos colocar assim, né? Que é a relação com os rendimentos, né? Para os investidores do RBI. Uhum. Há mudanças esperadas nesse aspecto? Como é que você está vendo toda essa questão do mercado e também do fundo? Sim. A gente tem mantido o dividendo estável ao longo, em torno não, exatamente em 75 centavos por mês. Esse rendimento a gente enxerga que hoje ele é cada vez menos dependente de ganho de capital, exatamente porque a gente adotou uma postura mais defensiva, então a gente conseguiu vender algumas posições que a gente herdou dos fundos incorporados, com um bom ganho de capital, mas a gente esperava até que fosse possível ver um mercado de tijolo andando mais, a gente fazendo mais ganho de capital, mas a gente já sentiu que era melhor antecipar essa realização em alguns papéis, para vender esses papéis e ir para papéis mais defensivos, que tem um yield mais elevado, ou seja, fundos de CRI ou alguns CRIs especificamente que foram encarteirados. Então a gente reduziu bastante a dependência desse ganho de capital nesse 0,75. Então a gente está bastante confortável com a manutenção desse patamar de dividendo. De novo, a própria regulação me obriga a que eu dê todo o disclaimer que isso é apenas um indicativo e que, naturalmente, é um portfólio de renda variável, isso pode variar, mas a gente tem bastante conforto que esse patamar é bem razoável como indicativo de mercado. Isso, na nossa visão, é talvez suficiente para que a cota, tudo mais constante de novo, performe razoavelmente bem, olhando para frente. É uma cota que sofreu bastante nos últimos meses, especialmente porque nos últimos 2 meses, porque você teve uma pressão vendedora, eu imagino e entendo que sejam de cotistas que vieram de fundos que mesmo aprovando a operação, não eles individualmente desejavam ficar nesse novo fundo, venderam sua posição, e aí hoje o fundo ele é negociado acima de 12% ao ano de dividend yield, considerando esse 0,75 e o preço de tela atual. Quando você compara com outros FOFs que estão ali, que tem uma estratégia semelhante e tem liquidez semelhante hoje, superior a 3 milhões dia, e tamanho parecido, então, por exemplo, os fundos os FOFs que tem ali bilhão de PL, todos tradam aí próximo a 10% ao ano. Então a gente vê que não teria porquê na relação risco, retorno e carrego que a gente carregasse por muito tempo esse desconto em relação aos pares. Então, na minha visão, aí como investidor do RVBI e como cotista, é que, olha, naturalmente ele vai convergir para os pares em algum momento. E enquanto isso não acontecer, você tem um carrego aí superior a 12% ao ano isento de imposto de renda. Quais foram, então, os principais desafios enfrentados a implementar essa nova estratégia? Quais medidas foram tomadas aí para mitigar esses desafios? Porque eram fundos de casas diferentes, eram, né, políticas diferentes. Como é que aconteceu tudo isso? Eu acho que foi um longo caminho, porque a gente optou por uma estrutura não convencional de incorporação. Então, numa incorporação tradicional, você aprova nas duas casas, os seus dois fundos aprovam, também com quórum qualificado, com os 25%, e você simplesmente junta, numa razão de troca, os ativos. Só que aí você carrega o custo histórico, o que era algo muito caro para os fundos imobiliários, para os FOFs principalmente, né? Então, o que acontecia? Digamos que a maioria dos FOFs e esses fundos que a gente incorporou captaram em momentos de alta do mercado, seja no high de 2019, seja no momento de CDI mais baixo ali no começo, no primeiro ano de pandemia. O que isso significa? Que muitas vezes eles alocaram no mercado caro, então digamos que ele tenha comprado, por exemplo, XPlog a 115, um valor teórico aqui, tá? Comprou XPlog a 115, o mercado depois foi para baixo e ele não conseguia vender essa posição, exatamente porque seria uma realização de prejuízo e isso reduziria drasticamente o rendimento. Para que você não carregasse o custo histórico e transferisse esses ativos a mercado, a gente teve que desenhar essa nova operação na qual eu emito faço uma nova emissão de cotas no RVBI, entrego essas cotas para esses cotistas e eles, aprovando em assembleia, vendem todos os seus ativos, recebendo como pagamento as cotas do RVBI. Ato subsequente, ele liquida o fundo, e aí quem tinha a cota do fundo XPTO, agora tem cotas do RVBI. Então, esse processo, ele era muito vantajoso para o cotista, que
se um ativo ele entrava pela marcação a mercado, se ele variasse 0,5% para cima e fosse vendido, esse 0,5% já virava dividendo no mês seguinte. Então a gente conseguiu fazer diversas operações como essa. Então, por exemplo, a gente absorveu a Head Office, que era o antigo fundo, né, o da RB, a pouco mais de R$ 20 por cota, 20, 21, e já no mês seguinte vendemos a 35. Então, assim, foi uma baita de um ganho de capital, realizamos, reduzimos um risco que a gente, enfim, um portfólio que não era core pra gente, e distribuímos esse ganho de capital para o cotista. Então, isso era muito vantajoso. Porém, era uma estrutura pouco já adotada no mercado. A VBI já tinha realizado em outro momento, quando o PVBI comprou com cotas o próprio VELOL, mas era algo que tinha sido pouco realizado, né? A gente tinha sido pioneiro aqui na casa, então já tinha uma certa expertise, mas deu um trabalho de convencimento e de explicação e de estruturação de tudo isso, principalmente porque não era com 2 fundos só, eram 5. Então, isso deu bastante trabalho, né? Então, um trabalho também junto de convencimento à base de cotistas, um trabalho de explicação para o administrador e para alinhamento com ele de todo o processo. Então, foram várias pontas que a gente foi estruturando e negociando e discutindo democraticamente ali ao longo de praticamente um semestre inteiro, né? Foi um processo que começou em agosto, setembro, foi terminar em fevereiro. Ou seja, né, é um processo que tem várias etapas, né, e que os investidores nem imaginam como é que realmente funcionou isso, porque pegou só na ponta final, né, quando foi realmente convocado, né. Então Exato. é um longo tempo aí para estruturar, movimentar e também ali mitigar, né, os riscos inerentes dessa fusão, né, podemos dizer assim. Exatamente. Mas agora, Ricardo, quais são as principais vantagens competitivas que você observa hoje no RBBI em relação ao RBBI que começou como um FOF? E como é Eu que acho você que né, hã. busca alcançar nessa nova abordagem? Eu acho que a gente tem diversas vantagens. Então, assim, hoje, sob o ponto de vista do cotista, ele é um fundo muito mais líquido. Então, a gente tinha uma liquidez antes que era de 200 mil dia, hoje ela já é superior a 3 milhões e meio. Então, ele consegue entrar e sair do fundo sem grande volatilidade. Isso é uma vantagem evidente. Sob o ponto de vista da gestão, tem algumas também. Uma delas é, esse modelo que a gente fez, como eu mencionei, ela traz um custo baixo histórico. Agora a gente pegou um mercado bem ruim nesse segundo tri, mas na medida em que o mercado se recupere, ou algumas posições mesmo que são descorrelacionadas do mercado, a gente já consegue fazer um bom ganho de capital. Então isso é uma vantagem competitiva que a gente tem em relação a outros fundos cujo propósito é investir em cotas de outros fundos. Então isso é uma vantagem interessante que a gente tem, ou seja, tem uma capacidade de gerar dividendos mais altos mais rápido que outros fundos, não porque eu sou especial, mas porque eu consegui absorver na baixa do mercado cotas de outros fundos. Então isso é um ponto bem positivo. Outro ponto é, a gente já consegue hoje, com 900 milhões de reais de patrimônio líquido, uh, ter acesso, estruturar e encarteirar operações que dão um retorno maior no longo prazo. O que eu quero dizer por isso? Operações de curva J e de desenvolvimento, por exemplo. Então, antes, no RVBI, com um fundo de 140 milhões de reais, no qual, no máximo, 10% do fundo eu conseguia colocar em um único ativo, isso significava que, no máximo, e isso pesava, colocaria 14 milhões de reais numa operação de desenvolvimento. Então, isso geralmente era insuficiente, pesava muito no portfólio do fundo, e, ao mesmo tempo, é, não me permitia, reduzia o dividendo no curto prazo e não me permitia fazer sozinho algum projeto ou com 2 parceiros. Então, eu não conseguia um grande projeto por causa disso e eu não tinha fôlego para fazer. Principalmente porque um projeto de curva J, ele demora às vezes 2, 3, 4 anos para performar e para que você invista, performe e desinvista. O que isso significa? Nesse período você não distribui dividendo, mas lá na frente você consegue entregar um retorno anualizado, muitas vezes de PCA mais 15, PCA mais 20, que é o que a gente está mirando hoje em alguns fundos de desenvolvimento. Uh, com isso, imagina que é um fundo de 140 milhões, ele fica ali muito tempo maturando esse investimento de curva J, e aí como é um fundo pequeno, qualquer crescimento nele é exponencial, qualquer nova emissão, como foi, ele saiu de 140 para 900, e aí ele diluiria esse investimento no momento da realização. Então ninguém ganharia com isso, porque ele representaria muito pouco no portfólio no momento da sua maturação. Então, hoje o fundo já pode, a gente tem mais ou menos 7, 8% da carteira já em projetos de desenvolvimento, em diferentes projetos, e aí a gente tem, por exemplo, fundos de permuta, a gente tem a aquisição de um office que foi já, que a gente chama de, ele já superou a fase de desenvolvimento,
e agora ele está passando para a fase de locação e para depois de investimento, região AAA aqui na Faria Lima. Então, esse tipo de investimento, que antes a gente não conseguia fazer no RVBI, agora a gente consegue. Então, acho que a gente conseguiu ampliar o poder de fogo do fundo muito significativamente. Qual é o poder amplo, então, do fundo? No que realmente, ali na política de investimento, o regulamento, né, que foi modificado, no que vocês podem investir? Não que esteja investindo, mas o Não, que não, pode, né? basicamente você tem a liberdade de investir em qualquer instrumento financeiro. Eu não posso comprar um imóvel diretamente, mas eu posso comprá-lo dentro de um fundo, por exemplo, estrutura-se um fundo com 2, 3 investidores profissionais, o fundo pode ser escritural, etc. Ele tem que ser um instrumento financeiro, cujo lastro seja imobiliário. Naturalmente, o que vai prevalecer é cotas de outros fundos imobiliários, que eu acho que a gente tem um excelente track record nisso. Hoje isso representa mais ou menos 60% da carteira, 70% da carteira. CRI diretamente, que hoje a gente tem mais ou menos um quarto da carteira em CRI diretamente, uma carteira que hoje gira em torno de IPCA mais 11, IPCA mais 10,9. E também, às vezes, algum instrumento, uma LCI e tal, mas aí é muito mais gestão de caixa, que você vai ter uma remuneração um pouquinho mais alta que deixar isso no CDI. Mas, ao mesmo tempo, também, o que vai prevalecer é CRI diretamente, fundos imobiliários, e aí 2 tipos de fundos imobiliários. Os líquidos na bolsa, no trading, que a gente já faz, enfim, aí que qualquer pessoa, em tese, consegue fazer, e também a gente chama de private placement, que são veículos para investidor profissional, que são fundos imobiliários, mas que a pessoa física não consegue comprar na bolsa, enfim, ela não tem acesso porque é um veículo restrito ou só a nós, que a gente é um único dono do fundo, ou a 2, 3 investidores profissionais, aí um sindicato que a gente se junta com outras casas e para realizar esse investimento em parceria. E por que eu perguntei isso, né? Porque como vocês agora são o multi-estratégia, ou hedge fund, né, como o pessoal gosta de chamar, Eu não gosto muito desse Ricardo. nome, mas aí depois a gente entra nisso. Não, De depois a hedge gente fund, entra nesse detalhe. Por que né, eu já vou falar por que você não gosta. Porque o que acontece? O que a gente tem visto no mercado? E aí eu quero que, né, sem entrar em nomes, mas no que você vê a respeito, né? Porque essa amplitude, né, de mandato possibilita você investir em outras coisas, ações, SPS, né, que Uhum. é uma forma Não, nós indireta, também temos essa possibilidade, sim, sim. A ou fundos ação no imobiliários. caso, ah, Não, só pode falar. não, só complementando, ações no caso eu tenho, eu gosto, eu acho que tem algumas, mas eu prefiro no segmento de ações, óbvio, tem que ser do setor imobiliário, até porque é o Uhum. que a gente tem expertise e o que o mandato permite, mas eu entraria em alguns setores, especificamente no setor de shopping, principalmente em momentos que ele fique barato. Incorporação, eu prefiro me expor diretamente, seja através do nível do projeto, seja através de um CRI, ou seja através de uma permuta, ou através mesmo de um equity numa SPE, isso ok, do que comprar ações de incorporadora. Então, entrar no nível da incorporadora, eu acho que a relação risco-retorno, do ponto de vista de quem tem o custo de capital de um fundo imobiliário, não é atrativo. Shopping center é muito na oscilação e a gente vai buscar sempre quando o valor intrínseco do metro quadrado, especialmente de shoppings, de administradores de shoppings AAA, e aí eu estou falando do Multiplan, por exemplo, e Iguatemi começaram a descorrelacionar muito da economia real, descolar muito da economia real. Então, assim, a gente vê transações de shopping a X reais o metro quadrado, vem compra e venda, e isso é bem fácil até para a pessoa física ver. Então, por exemplo, quanto o Capitania Malls, o XP Malls está comprando de shopping no valor do metro quadrado, e a gente começa a ver as mesmas empresas que têm as outras participações nesse shopping, como majoritária, muitas vezes, Iguatemi, Multiplan, começam a ser negociadas eventualmente com um valor mais baixo do que isso. A gente falou, opa, tem alguma coisa muito errada, isso vai convergir, e aí a gente entra. Porque a volatilidade de ação é um pouco punitiva para o mercado de FIIs, porque é uma volatilidade alta, e ao mesmo tempo não tem por característica um yield elevado. Então você tem que fazer taticamente alguns movimentos de comprar e vender, a gente já fez, no momento hoje a gente não tem ações na carteira, com essa baixa de mercado a gente ainda acha que pode piorar um pouco, a gente esperar um pouco para entrar, mas eu acho que pode, fatalmente no futuro vai surgir também oportunidade. E outro ponto, Ricardo, que você comentou é a respeito do desenvolvimento em si, né? Que o pessoal tem bastante receio, né? Quando se fala em desenvolvimento Uhum. no mercado, né? Como é que você vê isso? Quais são os desafios, né? Ainda mais, como você falou, esse mercado tão instável, esses
problemas macroeconômicos que nós Uhum. estamos ali observando. Vamos lá. Eu acho que no desenvolvimento é importante pontuar qual é a forma com que você vai se expor a isso, né? Eu, pessoalmente, a VBI é uma casa muito conservadora e muito fundamentalista acima de tudo, ou seja, é o fundamento imobiliário por trás da incorporação, do desenvolvimento, que é o que importa para a gente. Então, eu vou buscar sempre, eu pessoalmente, na locação aqui, eu prefiro, e é o que a gente não tem desenvolvimento puro aqui dentro, no qual, por exemplo, eu vou incorporar e vou ser controlador de uma SPE, então eu vou contratar construtora, vou organizar as vendas, ou seja, vou ser o principal incorporador, não. Eu prefiro entrar através da permuta. O que isso significa? A gente entra em algum fundo de permuta, então a gente tem, por exemplo, Bril, Inde11, são fundo do Banco Inter e outro da Bril. São fundos que vão buscar comprar terrenos em regiões, a gente brinca aqui em São Paulo, onde a pizzaria Camelo entrega, ou seja, regiões, os metro quadrado mais caro e mais consolidado, ou seja, onde tem menos risco e menos oscilação na demanda. Comprar esses terrenos, e aí necessariamente não é simplesmente comprar um terreno, você vai compor um terreno, então você vai encontrar uma determinada região, vai pensar um produto, naquele momento você está usando seu cérebro, você não está gastando dinheiro, então encontrar um produto, compor o terreno, encontrar, por exemplo, para compor um terreno, você vai comprar 3, 4 casas, vai demolir, vai juntar tudo, unificar as matrículas num único terreno. A partir disso, você pode promover um bid, um processo competitivo, para que as incorporadoras, grandes incorporadoras de São Paulo, te ofereçam um preço para que você vire o permutante delas. Então você fala assim, olha, eu compus esse terreno, eu paguei por ele, tive uma exposição de caixa limitada, e agora eu quero ser um permutante. Eu quero dar esse terreno em permuta nessa SPE que vai ser constituída para fazer este prédio, e eu vou ter 30% desse prédio, da receita é uma permuta financeira, da receita dessa incorporação. 25%, geralmente gira ao redor disso, né, entre 20% e 30%. O que isso significa? Que eu não estou tomando risco de estouro de custo de obra, de velocidade de execução, ou seja, velocidade de execução de certa forma sim, mas não a velocidade de venda. Então, o que importa é eu escolher bem um parceiro, uma construtora consolidada, eu vou opinar no projeto, eu vou discutir se, olha, ali a tipologia que vai melhor é de 2 quartos, não é de 3 quartos, é esse produto, não é aquele. Eu vou opinar em tudo isso, vou ajudar a estruturar, e eu simplesmente tenho um retorno preferido, eu estou na receita. Vendeu, eu tenho 25% da receita, 30% da receita. Tudo que vem para baixo disso, se o incorporador é muito competente, tudo dá certo, velocidade, ele tem o upside, ótimo. Se não, eu já estou garantido. E como garantias adicionais, a gente também exige nessa contratação que eu tenha, por exemplo, um banco fazendo um seguro de execução da minha permuta. Então, assim, olha, se você não entregar o prédio em determinado período, eu tenho um seguro que vai me cobrir, que vai me garantir que eu vou conseguir contratar outra pessoa para construir o prédio no seu lugar, e aí eu vou ter acesso a 30% da receita desse projeto. Então, você consegue ter muito menos risco e consegue ter um retorno mais previsível, que vai variar algo entre IPCA mais 15, IPCA mais 20, a depender do sucesso. Deu tudo errado, você vai ter um retorno menor do que isso, mas o seu chão é baixo. Putz, IPCA mais 10, IPCA mais 8, ainda que, mas se você está numa região consolidada, numa estrutura de permutante, você consegue, com o produto certo e com os parceiros certos, você expõe o caixa de forma previsível e tem um retorno que na nossa visão, pode ser muito bom, mas que num cenário de estresse ele ainda tem as perdas são muito limitadas. E outro ponto, né? Você falou que não gosta de hedge fund. Por quê, Ricardo? Não, não é que eu não gosto de hedge fund, eu não gosto é que o nome hedge A fund, tipologia, né? o nome veio, eu acho ele muito adequado à ideia, assim, olha, pode investir em qualquer coisa do mercado imobiliário. É que eu acho que ele veio num momento que ele nasceu no qual os fundos a gente veio, eles nasceram em meados de 21. Então a inflação Isso. estava em alta, de 2 dígitos, o CDI subindo, então a própria a alocação e a distribuição desse resultado, você alocava em um CRI IPCA mais 10, é um CRI um pouco mais high yield. Com uma inflação de 10, esse estava rendendo 20% ao ano nominal, de forma grosseira, tá? Então, eles conseguiam distribuir numa emissão base 100 1,50, 1,40 por mês, etc., muito em função do indexador e da correção monetária, do que propriamente da originação em si, e da alocação. Quando veio o caminho contrário, ou seja, o CDI começou a cair e a inflação fechou, o rendimento deles caiu. Significa que o risco subiu? Não. Significa que teve inadimplência? Não. Só que eles começaram a ser muito penalizados por um investidor que estava acostumado com um nível de dividendo
que não vai se repetir. E que bom que não vai, porque é sinal que a inflação não está a 11% ao ano, a 10% ao ano. Não significa que o juro também agora está um pouco mais baixo. Então, eu acho que pegou um carimbo, que a gente brincava, que era o dividendo do dedo na tomada, que não era um momento muito específico de mercado e que não era sustentável. E que o investidor penalizou esse produto de uma forma exagerada por uma condição de mercado. Ele não estava olhando o retorno real, ele estava olhando o retorno nominal. Na minha visão, não é justo. Inclusive, a gente, no RVBI, aproveita muito de alguns movimentos para alocar em hedge fund. Quando a gente vê que ele foi excessivamente penalizado e tem uma carteira saudável, que às vezes é 70% CRI, PCA mais 10, PCA mais 11, com boas incorporações como laço, etc. Você fala, cara, por que não? Então, é só o nome que ficou um pouco, acho que distorcido na interpretação do investidor, muito em função do contexto de mercado no qual ele foi criado. E a tese também, né? O pessoal também demorou um pouquinho, não só esse. Eu gostei desse termo, né? O dividendo do dedo da tomada. Tem alguns fundos de CRI que realmente foi quase a mão Sim, inteira. exato. Mas, Ricardo, é justamente essa questão desse movimento e a tese, o pessoal entender como é que funciona, né? Tem muitas pessoas que ainda são muito, né, restritivas a respeito, né? Como é que você quebra essa barreira aí criada? Por ser uma tese nova, né? Sim, eu acho que é tempo, porque aí você vai dar tempo para que as casas mostrem, primeiro, como cada uma delas aloca os seus fundos e qual que é a tese de fato. Então, quando você tem mais liberdade, naturalmente os fundos vão ficar cada vez mais diferentes. Então, com o tempo, você vai ver, olha, esse aqui entrega mais resultado fazendo desenvolvimento, esse aqui gere mais uma carteira de fundos no secundário, esse aqui tem uma especialidade mais em CRI, apesar de ser uma hedge fund, tem uma carteira quase que 100% em CRI, esse aqui gosta mais de ação. Então, assim, você consegue ter uma leitura maior e um track record maior do que hoje ainda é possível, né? Esses fundos têm 2 anos, no máximo. Então, assim, na medida que o tempo for passando, eu acho que eles vão se consolidando, poucos novos vão surgir, e cada um vai ter o seu espaço e o seu custo de capital, de certa forma, que é o que o investidor vai demandar para fazer esse fundo crescer e para precificar ele até no secundário mesmo. Por que você acha que vão ter poucos no mercado? Não, eu acho que vão surgir poucos. Por que você acha que vai surgir pouco? Já que tem surgido muitos fundos imobiliários, porque quando eu comecei a estudar, Ricardo, tinha 300, hoje tem mais de 500. Não, eu acho que surgem muitos, e aí é um veículo que é possível, assim, hoje cada vez até mais desburocratizado e até mais acessível para criar. Então você tem pessoas físicas criando, ou novas, por exemplo, uma incorporadora cria um fundo como um veículo para fazer um investimento, ok, mas o veículo para o varejo, pulverizado, líquido, etc., eu acho que ele teve primeiro um boom do mercado, 19, 20, 21, e aí ele abriu muito, e agora ele começou a consolidar. Então você vê gestoras, adquirindo gestoras, fundos que se consolidam, exatamente porque para o cotista é cada vez mais você consegue pulverizar risco. Às vezes um fundo com 30 imóveis é muito mais atrativo que um fundo com 2, 3. Ele é muito mais líquido, muito mais eficiente, consegue atrair profissionais para trabalhar, melhores profissionais para trabalhar nessa estrutura. As gestoras maiores são mais eficientes também, então, em termos de eficiência de processos, pessoas, então é natural esse movimento de consolidação do mercado, né? Então, por isso que eu acho que a gente vai ter cada vez mais fundos ali, CNPJ, sendo registrados, mas quando você olhar para o mercado, eu acho que o IFIX mesmo tende a ficar mais concentrado, você vai ter meia dúzia não, mas talvez 10 gestoras ali, e fundos cada vez maiores, mais fortes, mas em número cada vez menor. É justamente por esse movimento evolutivo, né? Os maiores sim. É natural, vendo oportunidade nos menores. Exatamente, consolidação do mercado. E o feedback, né? Até eu perguntei e a gente acabou esquecendo de voltar nesse feedback. Tem sentido positivo do mercado? Sim, sem dúvida. Eu acho que o mercado agora está olhando com muito, agora mais atenção para o fundo, que agora virou um fundo próximo a bilhão de PL, né, com os maiores do segmento. Naturalmente você acaba sendo mais acessado para outras operações, as pessoas estão olhando com mais detalhe o que você está fazendo. Então, por exemplo, um dos pontos que a gente bateu muito foi, olha, agora eu preciso girar mais a carteira, realizar ganho de capital, simplificar a carteira. Então a gente, nesses primeiros 3 meses que o fundo está completando agora de pós-consolidação, a gente já girou 120 milhões de reais, mais ou menos. A gente tem até um gráfico que a gente mostra quanto todo mês a gente gira na carteira. Foram 120 milhões de reais em 3 meses. Então, de um fundo de 900 milhões, 880, então a gente está falando mais ou menos 15% da carteira que a gente já girou. Então, no mercado de baixa. Então, mesmo assim, você vai
girando, você consegue ter um poder de barganha melhor no mercado, de negociação, então acho que tem sido super positivo, a gente tô bem feliz com o resultado. Por outro lado, a gente entende a pressão que a cota sofreu, e muito em função também até de um contexto macro que o mercado como um todo está sofrendo bastante. Mas eu continuo muito confiante na performance do fundo, no que a gente tem na carteira hoje. Em momentos difíceis, o fundo sempre mostrou resiliência da carteira, exatamente pela, pela, pelo viés fundamentalista que a VBI tem. Então, se você pegar, por exemplo, principalmente meses de mais estresse, e esse mês agora de junho não foi diferente, a gente performou bem acima do IFIX. Então, a gente, inclusive, antes mesmo do relatório gerencial, a gente sempre publica a cota diária no site do RVBI, como se fosse um FIA, né? Geralmente tem um delay de 2, 3 dias, que é o tempo de contabilização, mas aí você não precisa esperar um mês inteiro para sair ali o informe mensal, o relatório mensal, para ter acesso. Então ali a gente já consegue, o cotista já consegue medir a performance, e o fundo consistentemente sobreperforma o índice aí em pouco mais de 4 anos, quase 10 pontos percentuais acima do IFIX em retorno patrimonial. Então a gente está bem tranquilo quanto a isso. Você falou das questões macro, né? Lembrando que nós estamos gravando em julho, né? E julho já começou com tudo, né, Ricardo? Uhum. Como é que você viu esse movimento todo em relação aí à possível tributação das receitas e não é dos rendimentos ainda, mas Uhum. não se sabe realmente o que pode acontecer, mas como é que você viu todo esse Esse movimento? movimento. Não, eu acho que é natural que ocorra uma certa tensão no mercado entre os investidores de fundo imobiliário, porque é um instrumento isento, e naturalmente, sempre que surge uma necessidade de reforma tributária, aqueles investidores de instrumentos isentos acabam imaginando que eles vão ser um dos que vão ser olhados com lupa, porque geralmente uma reforma tributária decorre da necessidade de aumentar a arrecadação. Surgiu essa notícia, ainda que como uma notícia de bastidor, e que ainda dentro da tramitação do PL 68 de 2024 seria incluída a tributação da receita dos fundos imobiliários de tijolo, né, a receita dos aluguéis seria tributada com um novo imposto análogo ao PIS/COFINS, muito numa esteira do que ainda não se compreende sobre a forma com que a reforma tributária está se dando. Então, acho que rapidamente os investidores se articularam, a gente viu as entidades de classe, os investidores de pessoa física se articulando. Você teve uma resposta, acho que muito positiva do Congresso, então aqueles congressistas, seja da oposição, seja do governo, que responderam a esses questionamentos, reafirmaram que os fundos imobiliários continuarão como instrumento isento, muito porque acho que compreendem que os fundos imobiliários e a construção civil é um instrumento fundamental para a retomada do crescimento e aceleração do crescimento, emprego e renda. Então, em função disso, se você quer que um setor seja o indutor do crescimento, onde mais rápido o dinheiro flui do investimento para a economia real é através da construção civil, e o fundo imobiliário hoje é um instrumento necessariamente pelo qual passa esse fluxo de investimento. Me preocupa ver uma estrutura que ainda está longe de ser definitiva, e que ainda não está muito clara. Então, me preocupa essa estrutura na qual os fundos imobiliários passariam a ter a sua receita tributada, a receita de aluguel tributada, né? Então, aí necessariamente os fundos de tijolo, principalmente porque os fundos imobiliários, por definição, não possuem personalidade jurídica, eles não são empresas. Então, como seria o tratamento disso? Ou seja, existe uma série de incongruências nesse boato de texto preliminar, ou seja, nada foi apresentado de forma oficial, que tornariam isso inviável. Então, assim, me deixa seguro que a resposta do poder público, de forma informal, tenha sido taxativa de que isso não haverá, né? E ao mesmo tempo, as incongruências que existem nessa possibilidade são tamanhas que eu acredito que vai prevalecer o bom senso e a racionalidade na definição dessas estruturas. No mais, agora a gente tem que ter bola no chão. Esse é um assunto que a tributação relacionada ao fundo imobiliário ela vai sempre voltar para a pauta. Então, a gente já teve essa discussão em 2021, fomos vencedores, agora, ao que tudo indica, a gente vai por um caminho também de que não haverá essa tributação, acho que tem um longo trabalho a ser feito de compreensão da reforma tributária como um todo, mas fatalmente no futuro vai ter de novo, e aí o investidor ter a sabedoria, a paciência para entender o quanto isso é ato e o quanto disso ainda pode ser eventualmente um boato mesmo.
Exatamente, até porque esses dois veículos, né, no caso são os fundos imobiliários e os FIAGs, né, já aproveitando esse gancho, Sim, eles são grandes fomentadores, né, do mercado, né, um imobiliário e o outro do agro, né, que é tão importante e necessário. exato. Então, é totalmente desconexo essa possibilidade, ainda mais nesse momento que ele deseja, né, o governo em si, deseja tanto que se cresça rápido, né, porque isso é positivo para ele, né. Sim, sim, exatamente. E quais, mas, né, voltando, como você falou, vamos colocar os pés no chão aqui, vamos observar, né, como é que você, enquanto gestor, Ricardo, vê as perspectivas futuras para o RVBI, né, sobre essa nova abordagem? Existem alguns planos adicionais, alguma estratégia para o curto e médio prazo? O que você está observando aí em relação ao futuro desse fundo? O que a gente tem para a gente muito claro é acelerar o processo de simplificação do fundo. Então a gente nasceu ali no RVB 2.0 com 70 FIIs em carteira, fruto da incorporação de todos esses fundos. A nossa cabeça é chegar por volta de 20 a 25 até o final do ano. A gente já reduziu, já tirou uns desses 70, mais ou menos uns 10 da carteira, 15. Então, seguir acelerando esse processo, não fazer de forma atabalhoada, para não deixar dinheiro na mesa em momentos de baixa de mercado, mas acho que a gente tem conseguido fazer num ritmo bem razoável. Aumentar nossa exposição a FIIs de CRI e CRI diretamente, e aproveitar essa barriga do mercado que se dá em função da abertura da curva de juros para alocar em fundos de tijolo com bons fundamentos imobiliários. O que eu quero dizer com isso? Fundos que você tem, eles têm imóveis de primeira linha, com inquilinos de excelente qualidade, e que a gente tem uma base de comparação factível de transações no mercado real. Exemplo, você vê imóveis ainda hoje na região da Faria Lima sendo negociados a 45 a 50 mil reais o metro quadrado. Você tem essas transações na economia real. Mesmo com porque a vacância é muito baixa, lá estão os melhores inquilinos, existe uma pressão de reajuste de aluguel para cima, significativamente acima da inflação, exatamente pela ausência de área disponível. Uh, e você tem a oportunidade de, na bolsa, adquirir, por exemplo, cotas do PVBI, para falar de um fundo da casa especificamente, que se você trouxer ela, o fundo hoje desalavancado, se você trouxer ela para o valor de metro quadrado, a gente está falando que é um fundo que é negociado a 31, 32 mil reais o metro quadrado hoje. Então, você fala assim, olha, eu tenho uma assimetria muito grande entre economia real e economia que a gente vê, e o valor do metro quadrado dos fundos imobiliários na tela. Então, ali é o momento de, nessas baixas de mercado, nesse recrudescimento, com o PVB, por exemplo, bateu 88 no mês passado, agora 90 abaixo, enfim, de montar a posição nessa carteira. Então, é nessas oportunidades que você vai fazer um bom ganho de capital no longo prazo, e isso se prova em regiões premium, como a gente está vendo, por exemplo, agora o HGPO. Então, é um fundo que, se você pegar ele em 10 anos, ele entregou acima de IPCA mais 10 de retorno ao ano. Em termos de tanto somando, né, os dividendos que ele redistribuiu, mais o ganho de capital. Então acho que a gente é nesses hiatos que você tem boas oportunidades para comprar bons imóveis de tijolo, e que eu ainda acho que não são muitos no que você tem disponível ainda nos fundos imobiliários, é nesses hiatos, e fazer uma boa gestão de uma carteira de recebíveis, seja indiretamente com fundos de CRI ou seja diretamente com seus próprios CRIs. Esse é o momento, então, né, voltando a frisar aqui que nós estamos gravando em julho, Ricardo, esse é o momento de colocar um pezinho a mais ali nos CRIs, ou no caso fundos de CRI, né, porque é um momento muito interessante. Sim, os spreads estão mais altos, você tem boas operações de crédito, você tem fundos extremamente pulverizados, então você vai conseguir hoje encontrar fundos de CRI com uma taxa hoje líquida de IPCA mais 9, com um perfil mais high grade, alto grau de pulverização, você vai olhar lá dentro, tem 70, 80 operações, diversificação do setor, então você tem desenvolvimento, tem CRI de shopping center, CRI de logística lá dentro, ou seja, risco razoavelmente pulverizado. Então acho que você tem boas oportunidades de equilibrar uma carteira com um bom retorno real, e ao mesmo tempo usar a sua parcela de tijolo na carteira que você julgar adequada, para comprar posições que no longo prazo vão se materializar e convergir para os preços que se praticam na economia real. Maravilha. Ricardo, mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer. Toda a temporada tem que trazer você aqui para a gente estar conversando a respeito, Espero sua voltar. visão enquanto gestão.
da sua visão enquanto gestor, né, da sua visão aí em relação ao mercado. Eu acho muito interessante estar trazendo essa visão aí a respeito. E então, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, também a mídia social para o pessoal, né, conhecer mais o RVBI, agora que o RVBI está gigante, né, Não, perto do que a gente já tinha conversado, sim, né, sim. Ricardo? Não, sim, é outro momento do fundo mesmo, muito Outro bacana. momento. Bom, eu agradeço muito, Andréia, estou sempre à disposição de você, de todo o seu público. Acho que as pessoas também têm total liberdade para entrar em contato direto com a gente através do nosso RI, fazer perguntas, tirar dúvidas. Para a gente é sempre um prazer e é muito importante ter esse contato direto. A gente hoje na VBI, a gente tem o site oficial da gestora, na qual todos os fundos estão lá disponíveis, todos os contatos de Fale com RI, etc., que é vbirealestate.com. Mas se você digitar o ticker do fundo, no nosso caso rvbi.com.br, rvbi11.com.br, ele já vai direcionar para a subpágina do fundo, e ali você tem todos os documentos, apresentações, dados do fundo, informações, a cota diária que a gente publica ali geralmente em D-2, e aí a gente tem, enfim, convida a todos a ter total acesso a gente, e na medida do possível e do que seja público, a gente pode responder da forma mais completa possível. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, Ricardo. E pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fio. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau, Ricardo. Tchau, tchau, Andréia. Muito obrigado. Estou à disposição se precisar de algo.